Persuasão, de Jane Austen. Leitura de orelha. Ambientado em Bath, na Inglaterra rural do início do século XIX, Persuasão é um romance delicioso e apaixonante. A trama apresenta um casal separado pelas convenções sociais da época, mas unido posteriormente pelas reviravoltas da vida. Anne Elliot, filha do arrogante Sir Walter Elliot, é persuadida a romper com Frederick Wentworth, um oficial naval ambicioso, porém de origem simples. Escrito por Jane Austen em 1816, este romance inovador foi publicado um ano após a sua morte, em 1818. Com humor e ironia, a escritora apresenta uma heroína não tão jovem que sofre intimamente as consequências de viver em uma sociedade tradicional e patriarcal. E embora os arrependimentos sejam inevitáveis, a vida mostrará para o casal e para o leitor que a força dos méritos consegue alcançar status e influência, mas só é elevada pela pureza do amor. Capítulo 1. Sir Walter Elliot, de Kellynch Hall, no condado de Somerset, era do tipo de homem que, para sua própria diversão, nunca pegava outro livro que não o Registro dos Baronetes. Nele encontrava ocupação para 1 hora de ócio e consolo em momentos de aflição. Nele, suas faculdades eram despertas para a admiração e o respeito, ao contemplar o pouco que restava dos títulos mais antigos. Nele, quaisquer sensações desagradáveis, advindas de questões domésticas, transformavam-se naturalmente em pena e desprezo, conforme ele virava as páginas que continham as quase que infinitas criações de novos títulos do último século. E nele, se nenhuma outra página surtisse efeito, ele podia ler sua própria história, com um interesse que nunca falhava. Esta era a página em que seu volume preferido sempre se abria. Elliot de Kellynch Hall. Walter Elliot, nascido em 1º de março de 1760, casou-se em 15 de julho de 1784 com Elizabeth, filha do Sir James Stephenson de South Park, no condado de Gloucester, tendo com a referida dama, que faleceu em 1800, as filhas Elizabeth, nascida em 1º de junho de 1785, Anne, nascida em 9 de agosto de 1787, um filho natimorto em 5 de novembro de 1789 e Mary, nascida em 20 de novembro de 1791. O parágrafo havia saído das mãos do editor exatamente desta forma, mas Sir Walter o havia melhorado, acrescentando como informações sobre ele mesmo e sua família as seguintes palavras após a data de nascimento de Mary. Casou-se em 16 de dezembro de 1810 com Charles, filho e herdeiro do Sir Charles Musgrove de Uppercross, no condado de Somerset, e incluindo com mais precisão o dia e o mês em que havia perdido sua esposa. A isto seguia-se a história e a ascensão da antiga e respeitável família nos termos de praxe, como havia se estabelecido em Cheshire primeiramente, como havia sido mencionada pelo genealogista Dugdale, com um de seus membros ocupando o cargo de representante da coroa, representando um distrito em 3 parlamentos sucessivos, demonstrações de lealdade e dignidade de um baronete, no primeiro ano de Charles II, com todas as Marys e Elizabeths com quem haviam se casado, formando ao todo 2 belas páginas em duodécimo, e terminando com o brasão e o lema. Sede principal, Kellynch Hall, no condado de Somerset, e a letra de Sir Walter novamente neste final. Herdeiro presumido, William Walter Elliot, bisneto do segundo Sir Walter. A vaidade era o principal componente da personalidade de Sir Walter em relação à sua pessoa e a seu status. Ele havia sido extremamente bonito em sua juventude e aos 54 anos ainda era um homem bem apessoado. Poucas mulheres prestavam mais atenção à sua própria aparência do que ele, e tão pouco poderia o criado pessoal de qualquer lorde recém-criado ficar mais feliz com sua posição na sociedade. Sir Walter Elliot considerava a benção da beleza inferior só à benção de ser baronete.
E ele mesmo que reunia ambas as dádivas era o objeto constante de seu mais caloroso respeito e devoção. Sua beleza e posição social tinham uma justificativa razoável para sua estima, visto que a elas era devida sua conquista de uma esposa com um caráter muito superior a tudo o que seu próprio merecia. Lady Elliot havia sido uma mulher excelente, sensível e agradável, cujo juízo e conduta, se pudessem ser perdoados pela paixão juvenil que a havia transformado em Lady Elliot, nunca mais precisaram de indulgência. Ela havia tolerado, atenuado ou escondido as falhas dele e promovido sua verdadeira respeitabilidade por 17 anos. E apesar de ela própria não ter sido a criatura mais feliz do mundo, havia encontrado o suficiente em seus deveres, amigos e filhas para fazer com que gostasse da vida e não torná-la indiferente ao momento em que precisasse abandoná-los. 3 meninas, as 2 mais velhas com 16 e 14 anos, eram um legado terrível para uma mãe deixar, um encargo terrível, na verdade, para confiar a autoridade e a criação de um pai convencido e tolo. Ela tinha, contudo, uma amiga muito íntima, uma mulher sensível e merecedora que havia se estabelecido perto dela, no vilarejo de Kenlick, devido à sua forte amizade. E Lady Elliot contara principalmente com a bondade e os conselhos de sua amiga para continuar com o auxílio e manutenção dos bons princípios e da instrução que estivera ansiosamente dando às filhas. Bastante desarrazoados, orgulhava-se de continuar solteiro, pelo bem de suas queridas filhas. Por uma filha, a mais velha, ele teria mesmo desistido de qualquer coisa que não estivesse muito tentado a fazer. Elizabeth havia sucedido a mãe, aos 16 anos, em tudo o que era possível em relação aos seus direitos e importância, e sendo muito bonita e parecida com seu pai, sua influência sobre ele sempre havia sido grande, e os dois seguiram com suas vidas de forma muito feliz. Suas 2 outras filhas tinham menos valor. Mary havia adquirido um pouco de importância artificial ao se tornar a Sra. Charles Musgrove, mas Anne, com uma elegância mental e doçura de temperamento que deveriam ter conquistado a estima de qualquer pessoa com verdadeira inteligência, não era ninguém para o pai ou a irmã. Suas palavras não tinham peso, seu conforto sempre tinha que ceder. Ela era somente Anne. Para Lady Russell, contudo, ela era a afilhada e a amiga mais querida e valorizada. Lady Russell as amava todas, mas era somente em Anne que ela podia imaginar que a mãe vivia novamente. Alguns anos antes, Anne Elliot havia sido uma garota bastante bonita, mas seu frescor havia desaparecido cedo, e visto que mesmo em seu ápice seu pai havia encontrado pouca coisa para admirar nela, por suas feições delicadas e olhos castanhos brandos serem tão diferentes de seus próprios, não havia mais nada, agora que ela estava desvanecida e magra, que não pudesse incitar sua estima. Ele nunca havia tido muita esperança, e agora não tinha nenhuma, de ler seu nome em qualquer outra página de seu livro preferido. Qualquer aliança entre iguais deveria ser feita por Elizabeth, pois Mary havia apenas se ligado a uma antiga família do campo, respeitável e de grande fortuna, dando, portanto, toda a honra e não recebendo nenhuma. Elizabeth iria algum dia se casar com alguém apropriado. Às vezes acontece de uma mulher ser mais bonita aos 29 do que era 10 anos antes, e no geral, se não houve problemas de saúde ou ansiedade, é uma época da vida em que quase nenhum encanto é perdido. Foi o que aconteceu com Elizabeth, que continuava sendo a mesma bela senhorita Elliot que havia começado a ser 13 anos antes, e Sir Walter podia ser perdoado, portanto, por esquecer a idade dela, ou pelo menos ser considerado só um pouco tolo, por pensar que ele e Elizabeth continuavam tão bonitos quanto antigamente, dentre os resquícios da beleza de todas as outras pessoas. Pois ele conseguia ver perfeitamente quão velhos todos os seus outros parentes e conhecidos estavam ficando. Anne abatida, Mary embrutecida, todos os rostos da vizinhança piorando, e um rápido aumento dos pés de galinha nas têmporas de Lady Russell há muito eram uma angústia para ele. Elizabeth não tinha exatamente o mesmo contentamento pessoal que seu pai. Havia sido a senhora de Kellynch Hall pelos últimos 13 anos,
presidindo e dirigindo de forma tão confiante e decisiva que não faria com que pensassem que era mais nova do que na verdade era. Por 13 anos, ela vinha fazendo as honras, estabelecendo as regras domésticas e entrando primeiro na carruagem, caminhando imediatamente atrás de Lady Russell ao sair de todas as salas de estar e jantar do país. As neves de 3 invernos a haviam testemunhado abrir todos os bailes elegantes que a vizinhança fraca tinha a oferecer, e 13 primaveras haviam feito as flores desabrochar enquanto ela viajava para Londres com seu pai, para algumas semanas de divertimento anual na sociedade. Lembrava-se de tudo isso, e estar consciente de ter 29 anos lhe trazia alguns arrependimentos e apreensões. Estava perfeitamente convencida de ainda ser tão bonita quanto sempre havia sido, mas sentia aproximar-se dos anos de perigo e teria ficado exultante de ter a certeza de que seria pedida em casamento por alguém com sangue de baronete dentro dos próximos 12 ou 24 meses. Somente então poderia pegar novamente o tão importante livro com tanto gosto quanto no início de sua juventude, mas agora não gostava de fazê-lo. Sempre encarar a data de seu próprio nascimento, sem ver uma data de casamento que não fosse a da irmã caçula, tornava o livro algo ruim, e mais de uma vez, quando seu pai o havia deixado aberto sobre uma mesa perto dela, ela o havia fechado, desviando o olhar e o empurrado para longe. Ademais, ela havia sofrido uma decepção da qual tal livro, especialmente a história de sua própria família, sempre a lembraria. O herdeiro presumido, o mesmo William Walter Elliot, cujos direitos haviam sido tão generosamente apoiados por seu pai, a havia decepcionado. Quando ainda era bastante jovem, logo que descobriu que ele seria, por ela não ter irmãos, o futuro baronete, Elizabeth decidiu casar-se com ele, e seu pai concordava. Eles não o conheceram quando garoto, mas logo após a morte de Lady Elliot, Sir Walter havia buscado conhecê-lo, e apesar de sua aproximação não ter sido recebida de forma acalorada, ele havia perseverado fazendo concessões para o modesto empecilho da juventude. E em uma de suas viagens a Londres na primavera, quando Elizabeth estava na flor da idade, o Sir Elliot havia sido forçado a se apresentar. Ele era naquela época bastante jovem e havia acabado de começar a estudar direito. Elizabeth achou-o extremamente agradável e todos os planos em favor dele foram confirmados. O convidaram para visitar Kellynch Hall, conversaram sobre ele e esperavam sua visita pelo resto do ano, mas ele nunca foi. Na primavera seguinte, o viram novamente na capital. Acharam-no igualmente agradável e o encorajaram, convidaram e esperaram. Mas novamente ele não foi. A próxima notícia que tiveram dele foi de que havia se casado. Ao invés de tentar elevar sua posição no caminho traçado para o herdeiro da casa Elliot trilhar, ele havia obtido sua independência através de sua união com uma mulher rica, de nascimento inferior. Sir Walter ressentiu-se disso. Como chefe da família, sentia que deveria ter sido consultado, especialmente depois de ter se associado ao jovem tão publicamente. Pois certamente que fomos vistos juntos, observou ele, uma vez na loja Tattersall e 2 vezes no saguão da Câmara dos Comuns. Sua desaprovação foi expressa, mas aparentemente levada muito pouco em consideração. O Sr. Elliot não tentou desculpar-se e provou estar tão pouco preocupado com receber as atenções da família quanto Sir Walter o considerava indigno das mesmas. Todo o relacionamento entre eles cessou. Essa história do Sir Elliot, bastante embaraçosa, ainda era motivo de raiva após um intervalo de muitos anos, para Elizabeth, que quisera o homem para si, ainda mais por ser o herdeiro de seu pai, podendo ver somente nele um par ideal para a primogênita de Sir Walter Elliot, devido a seu forte orgulho familiar. Não havia um único baronete, de A a Z, que seus sentimentos pudessem reconhecer tão voluntariamente como igual. Porém, ele havia se comportado de forma tão inadequada que, apesar de Elizabeth ainda estar, no verão de 1814, usando laços pretos em luto por sua esposa, não conseguia considerá-lo digno de ser objeto de seus pensamentos novamente. A desgraça de seu primeiro casamento poderia, talvez, visto que não havia motivo para supor que havia sido perpetuada por filhos, ter sido superada se ele não houvesse feito coisa pior. Porém, ele havia, conforme a família tinha sido informada,
pela costumeira intervenção de amigos gentis, falado sobre todos eles nos termos mais desrespeitosos, da forma mais insultuosa e ultrajante sobre seu próprio sangue e sobre as honras que um dia seriam dele. Isso não podia ser perdoado. Tais eram os sentimentos e sensações de Elizabeth Elliot, tais as preocupações que diminuíam e as agitações que variavam a mesmice e a elegância, a prosperidade e a vacuidade do cenário de sua vida. Tais eram os sentimentos que propiciavam o interesse a uma longa e pacata residência em um círculo social campestre, que preenchiam as lacunas que não eram ocupadas por hábitos úteis que a tirassem de casa, ou por aptidões ou habilidades domésticas. Mas agora outras ocupações e inquietudes começavam a ser acrescentadas a estas outras. Seu pai estava tendo problemas de dinheiro. Ela sabia que agora, quando ele tomava o registro de baronetes para ler, era para tentar esquecer as pesadas contas dos comerciantes e as indesejadas indiretas do Sir Shepherd, seu agente. A propriedade de Kenlick era boa, mas não estava à altura da ideia que Sir Walter fazia sobre o estilo de vida do qual seu proprietário deveria gozar. Quando Lady Elliot estava viva, havia método, moderação e economia, os quais haviam mantido, por pouco, seus gastos abaixo de sua renda. Mas com ela havia morrido toda a sua prudência, e desde então ele vinha constantemente excedendo suas possibilidades. Não lhe havia sido possível gastar menos. Não havia feito nada, a não ser o que Sir Walter Elliot tinha a imperiosa obrigação de fazer. Porém, apesar de não ter culpa, não só suas dívidas aumentavam terrivelmente, como também ouvia falar do assunto com tanta frequência que tornou-se inútil tentar esconder a situação por mais tempo, ainda que parcialmente de sua filha. Ele havia feito algumas insinuações para ela na última primavera que passaram na capital. Havia até mesmo chegado ao ponto de dizer: "Não podemos economizar? Não lhe ocorre nenhum artigo com o qual possamos economizar?" E Elizabeth, para lhe sermos justos, havia se posto a pensar seriamente sobre o que poderia ser feito, no primeiro ardor de preocupação feminina, e finalmente propusera as duas seguintes áreas de economia: cortar algumas doações desnecessárias e abster-se de redecorar a sala de estar, aos quais ela subsequentemente acrescentou a feliz ideia de não levarem nenhum presente para Anne, o que havia sido seu costume anual. Mas essas medidas, por melhor que fossem, não eram suficientes para a verdadeira extensão do problema, a totalidade do qual Sir Walter viu-se obrigado a confessar para ela mais tarde. Elizabeth não tinha nada a propor que fosse mais eficaz. Sentiu-se injustiçada e infeliz, assim como seu pai, e nenhum dos dois foi capaz de pensar em um modo de diminuir suas despesas, sem comprometer sua dignidade, ou abrir mão de seus confortos de um modo que não fosse insuportável. Havia só uma pequena parte de suas propriedades da qual Sir Walter poderia dispor, mas ainda que todos os acres fossem alienáveis, não teria feito qualquer diferença. Ele havia se rebaixado ao ponto de hipotecar tudo o que pudera, mas nunca ao ponto de vender. Não, ele nunca desgraçaria seu próprio nome a este ponto. As propriedades de Kellynch deveriam ser transmitidas íntegras e intocadas como as havia recebido. Os dois amigos em que podiam fazer confidências, o Sr. Shepherd, que morava no vilarejo vizinho, e Lady Russell, foram chamados para aconselhá-los. E pai e filha pareciam esperar que algo seria inventado por um dos dois para remover seus empecilhos e reduzir seus gastos, que não envolvesse a perda de qualquer indulgência de gosto ou orgulho.